Olá, boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje, iniciando mais um programa do nosso videocast Conceitualize, um programa dos cursos de Design e Arquitetura da Escola de Comunicação, Gestão e Negócios. Eu sou o professor Jaime Ramos, coordenador dos cursos de Design Gráfico, Design de Moda e Design de Interiores. Olá pessoal, eu sou o professor Fabiano de Miranda, sou coordenador do curso de Design Editorial aqui da Uninter. E a gente passa a bola para a nossa convidada de hoje, né? A Carolina. O professor Jaime vai fazer uma breve apresentação aqui, antes da gente iniciar o nosso bate-papo de hoje. Muito bem, eu queria então inicialmente te agradecer a presença da Carolina Andujar, né? Uma designer de produto, formada em design de produto. Ela tem uma experiência bastante grande já em design. Ela trabalha já há mais de 12 anos na empresa Electrolux, com experiências em áreas variadas do design, como user experience, o próprio design gráfico, embalagens e outras áreas que ela já atuou na sua carreira. E ela hoje vai compartilhar um pouco dessa experiência conosco aqui. Então, inicialmente eu gostaria de passar a palavra para ela, para que ela faça uma apresentação pessoal dela e da empresa também, por favor. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder participar e compartilhar informação com a comunidade, né? Pois bem, eu sou formada em Desenho Industrial, Projeto de Produto, ainda chamava assim naquela época, acho que isso entrega um pouco a idade, e já tive a oportunidade de trabalhar com alguns setores diferentes, como marketing promocional, em agências aplicando o desenho industrial de diversas formas. E também fiz pós-graduação em design emocional, que foi um momento no qual o design ele tem um novo capítulo que acompanha um pouco a evolução do que as disciplinas hoje compõem, né? O universo e possibilidades do design. E a minha história com a Electrolux, ela começou quando eu fui contratada para integrar o time de Latin America e trabalhar com design gráfico, design de interação para os produtos que a gente vendia para outros países. Era um time específico e depois a gente teve essa junção que todos os designers da América Latina estão aqui em Curitiba, no nosso estúdio, e trabalham para todos os países da América Latina. Então, nós somos em torno de 60 pessoas. E eu já tive a oportunidade de trabalhar com design gráfico lá, para algumas categorias específicas e desenvolvimento de produto. Já tive a oportunidade também de trabalhar com pesquisa, então, né, na época era muito voltado para a usabilidade dos produtos, e a gente fazia muitos testes de usabilidade voltados para as questões do uso dos eletrodomésticos. Mas aí o setor de pesquisa ele cresceu muito porque começou a surgir muito a questão da UX Research, então a gente também aderiu departamentos de digital no design, então a coisa toda foi crescendo, a gente sentiu necessidade de internalizar isso e contratar mais pessoas e ter um escopo um pouco maior. E nós sempre gostamos muito também de abraçar algumas causas que iam além dos produtos, que não diziam respeito necessariamente a você fazer o design de um eletrodoméstico só, mas tinham tudo a ver com a experiência das pessoas em todos os momentos que elas podem querer ou imaginar ter, ou se livrar de um eletrodoméstico antigo, ou seja, o contato com a marca. Então, para isso, o design enxergou algumas oportunidades que a gente poderia contribuir muito, unindo habilidades de design gráfico com essas habilidades de oportunidades como embalagens, materiais instrucionais, como comunicar melhor a marca para o consumidor e como que o design poderia fazer isso. E nisso nasceu Communication Design. Uhum. E a gente teve alguns pilotos lá dentro que permitiram que essa área nascesse, né? A gente começou com embalagens e começou com esse projeto que é bem dedicado para materiais instrucionais também.
E tem alguns outros pilotos que fazem parte dessa disciplina e que a gente pode ir falando na sequência, mas é basicamente isso. Muito legal, eu tenho acompanhado a tua trajetória, Carolina, já faz tempo já, né? Sim, meu Deus! Entrega a idade aí, já. Não. Até me engasguei aqui, porque olha... Tua trajetória faz tempo já e tenho também, a gente é vizinho, então eu normalmente, muitas vezes almoço do lado do pessoal da Electrolux. Sim. Ali nas redondezas, então a gente se vê muitas vezes, né, e tem acompanhado bastante esse teu trabalho aí, que é bem interessante, daí, o fato de que você trabalha com trabalhou já, né, com várias áreas do design, e isso te dá uma visão bastante ampla, né, do que é o design e da importância do design, né. Sim. Para começar, eu queria assim que você falasse um pouquinho como é que é na Electrolux, como é que a Electrolux vê a importância do design dentro da sua estratégia de empresa, né? Porque para algumas empresas a gente vê que o design é extremamente importante, né? Sim. Tem para algumas situações, né? Imagine lá commodities, por exemplo, o design talvez não seja uma coisa tão relevante, né? Sim. Mas quando a gente trabalha com produtos ou com coisas que de alguma forma interagem diretamente com as pessoas, né? O design passa a ter uma importância muito grande, Sim. né? Como é que é na Electrolux? Como é que a empresa vê isso? Como é que você sente, né, que essa acolhida do design dentro da empresa? Bem interessante a pergunta, porque a Electrolux é uma empresa escandinava, ela vem da Suécia e ela cresceu no mundo através de aquisições de outras empresas. E ela tem como tradição pilares onde o design tem uma força igual a marketing, igual a engenharia, então assim, é extremamente valorizado e isso veio com eles para o Brasil. Então, quando eu era estudante, por exemplo, era uma empresa referência que todo mundo gostaria de um dia conhecer, porque tinha o design de produto, tinha o desenvolvimento com a metodologia que a gente aprendia lá atrás e sempre teve esse valor, porque não é só desenhar produto, é você tornar a vida das pessoas melhor no dia a dia através de coisas que as façam, que facilitem o cotidiano e que tornem a vida, né, mais bonita, né, a questão da estética também, mas assim, muita funcionalidade e todo o papel que o design tem de conectar essas áreas para poder desenvolver um projeto ou um serviço. Então, a empresa ela realmente valoriza bastante o design e a gente lá dentro sabe dessa importância frente à implementação de projetos, recentemente também sobre o nosso papel frente a questões de sustentabilidade da empresa, que também tem sido muito forte. Então, assim, a gente tem um papel fundamental de melhorar não só a sociedade como um todo, assim, né, dentro da empresa, mas lucros, obviamente, mas de criar valor para a companhia. Né? Eu acho interessante essa função, parece mais estratégica, né, do design, o design como um ponto estratégico. Sim. E até a gente aqui nos cursos de design da Uninter, a gente está na escola de gestão, né, então gestão em negócios e imaginar o design justamente atuando bem forte nessa parte, nessa questão de gestão. Pelo que você descreveu, atua muito com a parte de gestão de marca, branding, né, então também eu acho que é algo super interessante da gente pensar o design, porque muitas vezes a gente pensa o design e a gente está num grupo de cursos que envolve arquitetura também é assim, né? Que é só a parte estética, serve para embelezar os produtos, deixar bonitinho. No final, na ponta lá, né, você vai colocar uma casquinha em volta do produto e vai deixar ele bonito. E o design vai muito além disso, né? Muito além. Nossa, e é bem o que você comentou mesmo, Fabiana. A estratégia hoje, ela é, se não mais valorizada do que igualmente valorizada em relação ao que a gente oferta em termos de inovação e de conceituação e desenvolvimento. É como eu comentei, ao longo desses últimos anos a gente tem se envolvido muito com questões estratégicas da companhia e o design, por ele ter disciplinas que envolvem design thinking e que precisam das outras áreas da companhia para se relacionar e para fazer as coisas acontecerem de fato,
não tem como você não pensar nisso, não fazer processos que envolvam as outras pessoas e que tracem estratégias e que levem objetivos em comum e que provem para a companhia que pode funcionar não só mais efetivamente, como podem dar, né, melhores resultados também. Então, isso é uma frente assim que não tem volta. E é difícil de explicar para as pessoas, por exemplo, já era difícil para explicar para o meu pai o que eu ia fazer na faculdade, né? Não sei quantos os alunos devem estar assistindo agora e devem estar pensando assim, nossa, o que eu vou aprender hoje, né? Não, design não é fácil, assim, no nosso país, assim, a gente tem uma evolução bem significativa e é importante sempre estar muito ligado em todas essas disciplinas, porque existem muitas possibilidades. E é muito legal você poder participar em dados momentos em cada uma delas, porque te dá uma visão ampla do negócio, da própria indústria, no caso, como é lá, do mercado e assim por diante. Então... Bacana. É interessante, né? Eu lembro também que quando quando eu era estudante, a gente nem falava em design, falava em desenho industrial, né? E aí tinha que dar toda uma explicação bem complicada, né? Primeira vez que eu falei para a família, me falaram, puxa, que bacana, você vai fazer uma carreira em engenharia, muito legal, daí muito bacana. Vai desenhar indústrias. Então, vem por aí. Então era assim, essa palavra até desenho industrial, ela deu muita confusão por causa disso no começo, né? Porque quantas vezes não me ofereceram trabalho, por exemplo, para desenhar planta de fábrica, né? E hoje, é claro, se estabeleceu nessa terminologia de design de um modo geral e a gente tem aqui design gráfico, design editorial, design de moda, interiores, games, animação, só aqui no Uninter, né? Então são algumas áreas que a gente já trabalha. E eu gostaria que você falasse um pouco para o pessoal aí o que é o tal do Communication Design, né? Né, ele é uma parte do design, ou ele engloba o design, como é que funciona isso? É bem interessante você comentar sobre essa questão do como chamar o design, né? O Communication Design, ele faz parte de uma disciplina nova, porque ele junta habilidades, né? Ele tem uma forte influência do design gráfico, né? E também ele tem uma forte influência da pesquisa em design e ele tem uma questão estratégica e de geração de conteúdo muito forte, porque o papel basicamente é você comunicar a marca ou o serviço ou o produto para quem vai usar, né? Para quem vai ter contato com aquele produto, serviço, com a própria marca de maneira geral. Então, a disciplina une habilidades de como você vai construir e comunicar, no caso, nossos produtos para as pessoas, de uma maneira que seja fácil, que seja realmente intuitiva e que não fique no campo do que o designer gráfico está pensando naquele momento de uma maneira mais específica. Então, o nosso papel ele é muito de unir as áreas para entender os problemas que a empresa está passando, entender as informações que são mais relevantes de se passar e o que o negócio está pedindo para a gente enfatizar ou para a gente divulgar em termos de acessórios que são relacionados àquele produto, que são coisas que a gente vende também, maneiras mais fáceis de se usar, formas de se instalar, porque muitas vezes é uma coisa tão técnica que a gente precisa ir lá, a gente precisa instalar o produto, aprender, assistir alguém usando, para poder pegar os pormenores e imaginar que, poxa, você vai poder instalar um produto um dia. Será que essa informação que está aqui está clara? Né? Como que eu posso transformar isso de uma maneira que fique realmente intuitiva e que possa ser mais fácil do que, por exemplo, eu pegar um livro, né, um manual de instruções que é grosso, que é grande, que é gigante, que tem frases meio confusas. Então, assim, a gente lida muito com essa estratégia de conteúdo. Como vai comunicar? E daí tem vários touch points e oportunidades que Communication Design pode atuar. Né? A gente fez alguns pilotos em algumas frentes e pelo tamanho da equipe a gente já conseguiu, né, escalonar algum deles, né, e
E dá para dizer que hoje a gente trabalha com materiais instrucionais muito forte, tanto da parte impressa, que seriam as mandatoriedades que precisam ir com o produto e que a gente precisa comunicar. A gente tem muito forte também o nosso setor de embalagens, né? Então começamos há quase 3 anos aí, pelos eletroportáteis, porque existia lá uma necessidade de comunicar melhor a embalagem para o nosso público latino, pelo menos aqui no Brasil. O que estava acontecendo? As pessoas, a gente estava com uma guideline, né, que seria uma base assim, do layout de produtos que estava vindo lá da nossa área global, da nossa matriz, exatamente, obrigada. Desculpa ficar falando termo em inglês aqui. E, gente, não estava funcionando, as pessoas não estavam, aquilo não estava atraindo elas para a prateleira. Né? Não estava explicando o que era o produto. A gente precisa fazer algo para o nosso mercado, porque aqui o nosso nicho latino-americano é muito respeitado, a gente vende muito produto. Então, tá bom, o que Latinoamérica está precisando? Então, a gente estudou, a gente entendeu aquele problema inteiro, teve um trabalho grande para poder... O que vamos endereçar nas nossas embalagens para que as pessoas, em primeiro lugar, sejam atraídas por elas, para que elas se interessem pelo conteúdo delas e, por fim, para que elas convertam, né? Para que elas comprem. E funciona assim em diversas frentes. Esse exemplo da embalagem que eu dei, ele pode ser aplicado para quando depois o produto chega na sua casa, você tem que ter uma boa experiência de desembalar. O que é uma boa experiência de desembalar? É você saber como desembala o produto, é você saber como preparar ele ali para o primeiro uso, de uma maneira fácil, de uma maneira intuitiva, e às vezes você não tem isso. E Communication Design ajuda aí também, né? Ele une canais, então quando precisa fazer alguma conexão de conteúdo com o time de digital, que vai para o aplicativo e que tem o mesmo conteúdo lá, também a gente tenta unir forças para que isso seja possível, né? Porque daí é um outro universo, né? Se for falar aqui de todas as disciplinas, a gente vai longe. Mas, enfim, a gente tem aqui, né, alguns exemplos do que fazemos. Então... Bacana. Até, Carolina, eu estou acompanhando aqui o pessoal no chat, no YouTube, e já trazendo, né, eu acho que é um pouco do que você estava comentando, dessa junção de várias disciplinas do design. 2 perguntas em uma só aqui, né? Vou condensar. Tá bom. O Matheus, ele pergunta qual a diferença entre Communication Design e Design da Informação. E o Vander perguntou ali, na verdade ele pediu para você falar um pouquinho mais sobre o design emocional. E daí até esse exemplo das embalagens eu acho que é interessante, porque entra o design da informação e design emocional nesse exemplo. Né? Não, ótimas perguntas. Acredito que a questão do design emocional está muito atrelada àquele momento que a gente começou a perceber que tudo que é feito e desenhado, ele é conduzido pelo que os consumidores nos trazem, pelo que as pessoas experienciam, né? Então, a gente vai atrás dessa questão da emoção para poder tornar uma experiência melhor. Então, como que você vai fazer isso? Você vai estudar usabilidade, você vai pesquisar, você vai entender gatilhos emocionais, você vai saber como atrair melhor as pessoas, como comunicar melhor, como ter um tom de voz mais adequado àquela marca. Existem inúmeras formas em que o design emocional pode entrar no teu dia a dia ali. E a outra pergunta seria sobre... Do design da informação. Então, o Matheus perguntou a diferença entre Communication Design e Design da Informação. É uma ótima pergunta, porque assim, eu não sei se eu tenho resposta. Perdão até, mas assim, eu acredito que tenha muita relação, mas o Communication Design, ele tem muito, dentro da Electrolux, né, muito específico essa força de transmitir a marca e de ter essa estratégia de conteúdo montada para diversos tipos de material que comunicam o produto. Isso pode ser um guia rápido, pode ser um infográfico, pode ser uma etiqueta que vai dentro do produto que ensina como fazer um nivelamento da sua máquina de lavar. Isso pode ser muitos materiais. Materiais informativos em geral. Né, de geral, assim, a questão da informação, ela
Ela tem muitas vertentes, né? A gente tem uma diretriz que é bem voltada para instrução, né? Mas é porque a gente está dentro de produto. Agora, se você vai para marketing, a comunicação do marketing, ela é voltada para venda, para o encantamento. Então, é outro tipo de comunicação, com outro tom de voz, com outra abordagem. Né? Então, a gente acaba separando dessa forma, mas eu acredito que esteja dentro desse universo. Talvez a explicação seja também que o design da informação ele trabalha mais focado em facilitar, por exemplo, a compreensão do usuário com relação ao manual, com relação a algum procedimento, né? E pelo que você está falando, communication design, ele trabalha bastante integrado com todos os aspectos estratégicos da empresa, né? E também ele trabalha integrado com marketing, trabalha com, você falou em design emocional, a experiência do usuário, então são várias áreas do design que o communication design parece que está englobando, né? Exatamente, ele é a cola, a gente fala, porque no fim a gente precisa entender todas as áreas, então é justamente isso. Então, e a gente nota que é um termo mais usado fora do Brasil, já parece que é bem comum, né? O communication design, e aqui ainda não é tão utilizado, né? No caso de vocês, por ser uma multinacional, naturalmente, a impressão que eu tenho daí que seria daí uma razão aí também, né? Que se usam muitos termos aí que são né? Em inglês. Em inglês. Nossa, aí que são universais, né? Como eu falei, né? Perdão aí por ficar falando as coisas em inglês, são mas universais. E uma coisa interessante, né? Que o design, sempre a gente falou, né? Isso daí é uma coisa bastante antiga, já que se fala que o design trabalha integrado com várias áreas, né? A gente tem a gente não tem aquela coisa do artista lá que vai autoral, que vou fazer uma coisa, fazer um quadro, vou pendurar na parede, quero que meu nome apareça ali daí, né? Não. Então, você quando compra um produto, você às vezes não sabe o nome do designer que fez aquele produto, é uma coisa meio anônima, e não é só um designer que fez aquilo, né? É toda uma equipe que está por trás disso daí. Tem muita gente envolvida. Muita gente trabalhando. Muita gente mesmo. Então, quando você olha para o acabamento, você pega esse microfone aqui, você olha para o acabamento dele, teve alguém que estudou um monte de acabamento, se ele é fosco, se ele é brilhante, que cor que é, ele fez padrão de cores, o designer industrial, né, que a gente chama hoje, ele estudou toda a forma do produto. E aí tem o lado, né? o lado também da percepção, né, de como a pessoa percebe isso, como é que forma que eu consigo dar que a pessoa vai perceber que é um microfone, né? Exato. Que você poderia fazer uma coisa escultural aqui e a gente ficar olhando e achar que é um troféu ou alguma outra coisa, né? Olha a semiótica aí, né? Exatamente, tem a semiótica, tem vários aspectos. Muito aí além da forma e da função. E, de fato, nunca é o desenho de uma pessoa só. Muita gente está envolvida e eu acho que é aí que mora a riqueza do trabalho, a consistência do trabalho, porque são muitos produtos, né? São muitas categorias de produto. Então, tem máquina de lavar, tem refrigeradores, tem lava-louças, micro-ondas, fornos, ares condicionados, e aí por aí vai, purificadores de água, que agora é uma categoria que a gente está bem ativo. Tem projetos novos que a gente também está entrando agora, como air fryers, eletroportáteis. Então, assim, é muita coisa para a gente aprender também. Então, para nós é prazeroso no sentido de sempre estar desbravando essas novidades. Então, cada projeto, no tempo do desenvolvimento dele, é um aprendizado para todo mundo. E como é que é a integração do design com essas outras áreas? Vocês trabalham lá em conjunto com quais áreas que vocês falam mais, né? Além do design, vamos pegar... Sim, boa pergunta. A gente tem muita relação com o próprio marketing para entender muito da comunicação e dos objetivos que eles têm de comunicar e o que vai ser publicado nos canais de divulgação, seja no nosso site, seja na nossa loja digital, seja nos grandes revendedores, né? Aí tem toda a questão de mídia também. Então, a gente tem uma relação com isso, mas o nosso foco ali ele é bem voltado para o desenvolvimento dos produtos e desses novos serviços que eu comentei que são relacionados ao ciclo 360 desse consumidor. Então, quando eu falo 360, é desde o momento que o cara está pensando assim, eu estou precisando comprar uma geladeira, né?
Daí ele vai começar a pesquisar, daí ele vai comprar, daí ele vai usar, daí ele vai ficar não sei quantos anos com ela, aí ele vai pensar em, putz, será que vai acontecer agora? Eu vou descartar esse produto, para onde que ele vai? O que eu vou fazer com ele? Questões de meio ambiente, daí depois ele vai pensar em substituir isso, vai destinar para alguém. Então, a gente está ali identificando essas oportunidades em todos esses momentos. E a relação com as outras áreas, além de marketing, também é muito forte com a engenharia, porque tem toda a parte de eletrônica dos produtos, tem toda a parte de você desenvolver mesmo e existem momentos, né, até você chegar na versão final do produto, tem testes no meio que a gente faz, né, os que a gente chama de lotes. Então, esse desenvolvimento está sempre muito junto. A gente também tem relação com áreas de qualidade, para saber questões mandatórias informacionais. Temos também relação com... Vocês olham o Reclame Aqui de vez em quando? Isso, eu ia falar da nossa área que fala sobre essas reclamações. Ouvidoria. Porque é uma fonte, né, de pesquisa fantástica, né? De você identificar quais são as dificuldades aí do usuário e tudo. Inclusive, né? Uma das impulsionadoras aí da formação de Communication Design foi a área de receber essas reclamações do consumidor. Porque cada vez que uma pessoa telefona para nós e fala sobre um problema simples que ela poderia resolver lendo aquela letrinha pequenininha no manual e ela ligou para nós e um técnico foi lá na casa dela, isso tem um custo, né? E isso estava gerando um custo alto, então a gente está lá para ajudar a essa informação aparecer mais, porque afinal de contas não precisa ligar, né? Estamos aqui para tentar te ajudar. Então também temos muita relação com essa área. Então, acho que daí tem um pouco da usabilidade, né, que é um aspecto interessante daí também, que vocês trabalham naturalmente, e que tenta identificar muitas vezes onde estão os problemas, né? Então, claro, pode ser o Reclame Aqui uma fonte, mas vocês também têm laboratórios muitas vezes para testar, daí, por exemplo, eu vou fazer uma embalagem com um manual de instrução ou alguma coisa para montar alguma coisa. Coloca o consumidor um grupo de pessoas numa sala e fica observando, vocês fazem isso, como é que é? Sim, a gente procura fazer, principalmente nos projetos mais estratégicos, né, que são muitos projetos, então a gente escolhe assim os principais. Para fazer um desenvolvimento completo é imprescindível fazer essa investigação e teste com pessoas, porque a partir do momento que elas olham o material e elas tentam usar isso com o produto, nossa, é totalmente diferente você pensar que aquilo é de um jeito, só que a verdade está com o usuário. O problema nunca é o usuário. O problema é o produto. Ele tem que falar sozinho, ele tem que ser intuitivo. À primeira vista a gente coloca a culpa no usuário, né? Mas como é que ele fez aquilo? Jamais. Como é que ele fez aquilo, né? Como é que ele... Não era para fazer aquilo de jeito nenhum, né? Você vai abrir uma embalagem às vezes. Isso acontece comigo, às vezes, como usuário, né? E abre do lado errado, por exemplo. Depois que você vai ver o manual dele, como é que abre aquilo, né? Eu, normalmente, eu consulto o manual bastante frequência, né? Depois que surgiu alguma dúvida, né? Então, se eu não quebrei nada ainda, daí eu vou olhar o manual. É uma questão de sorte, daí, às vezes, né? Porque... Então, por isso, as coisas têm que ser meio intuitivas, né? Exatamente. E aí tem o design tanto do produto em si, né, que é a parte da usabilidade, da pessoa entender como funciona, quanto da embalagem também, usabilidade da embalagem, design de embalagens, e ainda a parte dos manuais, né, que daí... Tem. Essa questão da usabilidade do produto em si, ela é muito voltada também para questões de segurança do produto. A gente não é assim, produtos digitais hoje você consegue, por exemplo, lançar e ir atualizando com o produto já lançado, né? Então existe essa fluidez. O eletrodoméstico, ele tem que ser 100% seguro. Ele não pode ofertar nada. Então, assim, não tem margem para erro. A gente tem que lançar um produto funcionando de uma forma que não vá causar nenhum problema para aquela pessoa que comprou. Aí você tem normas também que tem que ser atendidas, né, com relação à segurança, daí, principalmente o pessoal da engenharia, acho que trabalha muito, né, com a parte de segurança elétrica. Exatamente. Aquela coisa toda. Mas, às vezes, o design, né, a forma que você faz ali, pode
induzir, às vezes, a um acidente ou um erro de interpretação, né? Por isso que existem muitos testes mesmo. A gente tem diversos momentos onde essas informações de um nicho específico de usuários que a gente testa e coleta esses feedbacks são imprescindíveis para fazer mudanças e iterar o projeto para uma próxima fase, iterar mais uma vez para daí ele ficar bem redondinho e conseguir ir para o mercado. Legal. É uma versão final. Enquanto designers, às vezes a gente tem um apego muito grande às nossas ideias também, né? Eu acho que esses testes ajudam também. Ajudam muito. A melhorar, porque às vezes a gente acha que não, essa minha ideia tá perfeita, tá maravilhosa. Nossa. É isso, esse produto vai arrebentar, né? Vai ser o maior sucesso no mercado, e daí de repente a gente começa essa sessão de testes e vai Exatamente. pondo à prova isso, a gente vê, opa, essa ideia talvez não é tão brilhante quanto eu imaginava que fosse. Exato, Parece... são muitas suposições de que não, essa função vai funcionar bem assim. Vai? Vamos ver se vai? Então vamos ver se vai. Então a gente vai na esperança e às vezes vai mesmo, mas às vezes, vamos recalcular aqui. Parece que às vezes a gente tem que... A gente não pode se apaixonar muito pela ideia, né? Tem que desenvolver aquilo e já pensar em seguida se pode ser de outro jeito ou alguma coisa assim. Porque quando a gente gasta muito tempo numa ideia, a gente vai desenvolvendo uma relação amorosa com aquela ideia. Que fica difícil daí de descartar depois, né? E claro, também do ponto de vista da empresa, tem custos de projeto, de horas que você gastou para fazer aquilo também, né? Tem tudo isso. Na verdade, às vezes é tanto desapego que a gente não pode ficar triste. Às vezes, no primeiro momento, quando você faz lá a primeira proposta de design para vender para as outras áreas, uau! Mas quando você chega no produto final, está muito diferente. Porque é bem isso que você disse. Na indústria, as coisas funcionam em parceria com diversos fornecedores. Então, existem momentos em que você tem que adaptar o projeto para as determinadas situações. E... Vamos assim. E nesse processo vocês usam, por exemplo, como metodologias de projeto, por exemplo, ou como maneiras de acelerar o tempo de projeto, aqueles métodos do design thinking, da design interação, design da experiência do usuário, aqueles princípios da experiência do usuário também, né? Tudo pautado. A gente tem algumas metodologias próprias que a gente segue, e elas são baseadas no entendimento do projeto, na criação dele e no desenvolvimento ou na expansão dele depois. Então, existem fases específicas e existem também formatos de sprints para projetos mais específicos que a gente acaba aplicando para coisas que são a curto prazo, né? Então, um projeto grande, ele é um escopo maior, mas para coisas menores a gente consegue aplicar metodologias ágeis, principalmente para os times de digital, que funciona super bem, porque já tem essa vivência, né? Então, eles fazem bastante isso. Nós ali em Communication já usamos isso para nos ajudar em determinadas problemáticas, principalmente em projetos pilotos, né? Então, essas sprints, elas funcionam muito bem. Então, são poucos dias, a gente programa esse entendimento do problema, depois essa criação desenvolvimento de ideias ali, e depois botar mesmo para funcionar, para ver se funciona. E se funcionar, escalonar para várias outras categorias. Tá? Legal. Temos perguntas, Silvana? Como é que tá? O Matheus, que tinha perguntado antes também, ele falou para chamar ele para trabalhar no laboratório de teste dos produtos. Ah, legal! Poxa, claro, podem mandar. E a gente tem uma rede de amigos que é muito útil para a gente poder avaliar e coletar feedbacks das nossas ideias e produtos. Eu lembro que passou por mim uma cafeteira, uma época lá, que alguém pegou de um teste de produto mesmo. Daí, legal. Né? Aí era bem... funcionava bem tudo, mas era um produto de teste, não era um produto de mercado, né? Sim. E, claro, até eu via nela que realmente, para colocar no mercado, eu não sei se foi desenvolvido aquilo depois ou não, né? Teria que trabalhar muito, porque cada vez que a pessoa... Porque, na verdade, eu era o operador daquela cafeteira, né? Se uma outra pessoa operar, dava uma lambança, uma bagunça.
Então, Pelo jeito lá não era muito intuitiva. Então era um produto de teste daí, né? Entendi. E o que eu sei também é que eles têm, né? Muitas vezes fazem teste de mandar para casa das pessoas também. Como é que é isso? É um teste de campo, que a gente chama, e faz parte do desenvolvimento do projeto, porque existem lotes de certificação do produto, né? Não só pelas normativas aí, mas pelo próprio desenrolar do projeto. Então, é enviado para a casa das pessoas, algumas unidades, e a gente tem uma conduta de estar perto deles, né? Entrevistas recorrentes e saber como tá, não só questões de usabilidade, mas de funcionamento, também coisas mais técnicas que daí a engenharia precisa muito saber. Então, isso ajuda também e todos os projetos passam por. Legal. O Communication Design parece uma coisa, como nós falamos no começo, né, que é bastante estratégico, né, para a empresa daí. E você acredita que as empresas percebem isso como um resultado, a gente falou de lucro também, né, que isso certamente dá lucro para a empresa, o fato de você investir nessa área de... Tanto é que dos pilotos que nós fizemos, tanto para materiais instrucionais, quanto para embalagens, quanto para as outras frentes que a gente já tentou, todas deram muita visibilidade e outras categorias se interessaram. Então, se pegar o exemplo dos manuais e guias rápidos que eu comentei, a nossa proposta inicial, além de fornecer uma instrução mais efetiva para as pessoas e, portanto, uma experiência de uso melhor, a outra frente muito forte era da sustentabilidade, porque a gente pegou uns manuais que antes eram feitos de uma maneira muito sem padrão, então cada categoria lidava de um jeito com isso e pegava do produto anterior e só ajustava ali, colocava uma frasezinha do Inmetro mandatória e a gente parou para olhar, não, isso aqui não está bom, as pessoas não estão entendendo isso, vamos melhorar, vamos reduzir. Então, manuais que a gente tinha 30 folhas, a gente conseguiu reduzir para 2 folhas e criando ilustrações que tenham consistência, criando uma identidade gráfica para isso que não tinha também. Então, tudo isso fez parte de uma coisa que, no fim, além de economizar muito papel, gerou uma economia. Então, claro que é interessante, né? E tem também aquela questão da gente querer diminuir as reclamações do consumidor depois por questões que a gente está instruindo melhor. Então, é do interesse deles e a gente espera, né, que isso cresça também lá dentro, que possa se expandir. Quantos designers tem na equipe, mais ou menos? Tá. Aqui em Curitiba tem, hoje... Lógico, né? Tem no mundo inteiro, enfim, mas... Tem. No mundo acho que são perto de 200, se não me engano, mas... Posso estar falando bobagem, mas aqui em Curitiba nós somos em torno de 60. 60 pessoas trabalhando com design. Com design. Cresceu bastante. Na pandemia cresceu bastante também com o trabalho remoto, cresceu bastante também por causa do canal digital, né? E a parte dos designers industriais, de interação, de gráfico, de pesquisa, também permaneceram bem sólidas. Então, a gente, né, tem todas essas equipes hoje e Communication Design também está nesse meio. Bacana. E claro que o resultado para a empresa, né, muitas vezes, né, claro, o resultado financeiro é uma coisa que salta nos olhos, né, que é extremamente importante daí. Para o designer, quando tem o resultado financeiro, também é muito bom que está garantido o teu emprego lá, né? Isso também é bom, né? Mas para o designer também é importante, né? A gente costuma falar para os alunos participar de concursos, de premiações, né? Sim. Essa equipe de vocês lá, tem muita gente que participa de concursos, assim, de design? Pela empresa, né? Você diz? Mas imagino que pessoalmente, né, muitos de vocês já participaram também, sim, né? A gente incentiva os alunos a participarem também desse concurso, porque é uma forma de se destacar como designer, né, de ter essa... E para a empresa, quando a empresa ganha um prêmio baseado num trabalho que você desenvolveu, é uma realização fora do comum, um orgulho danado, não é isso? A gente tinha uma cultura bem forte de se inscrever em prêmios, isso ficou parado um pouco e agora estamos de novo bem forte nessa levada. E esse ano foi muito especial.
A gente acabou de ganhar, acho que 5 prêmios IFE, que é o prêmio de design alemão, né? Mais o super IFE, conhecido. O IFE é um dos, acho que um dos mais conhecidos prêmios de design do mundo, né? Aliás, é bacana quando eu já comprei um produto uma vez que tinha um selo do IFE, daí né, se fica, pô, que legal, né? É muito legal saber que a tua mão foi ali, que você participou daquele detalhe, que aquilo é muito maior do que só o teu trabalho, sabe? Exatamente, isso vai, né, para o mundo inteiro daí. Então, como é que é essa participação em concurso do ponto de vista da empresa lá daí? O que vocês... Então, ele gera muita visibilidade. Porque ele mostra não só o design, mas ele mostra a preocupação da empresa com questões da sociedade em geral, do meio ambiente, da própria força da marca, da qualidade dos produtos. Então, para a empresa é muito interessante. Então, eles incentivam e a gente está sempre participando. Sempre que possível, né? Que legal. A Túlia mandou uma pergunta aqui no chat que eu achei interessante. Por acaso vocês têm estágio em design? Temos. Tem, olha só aí, pessoal. Temos. Então, o pessoal do chat tem estagiários de design. Fiquem também. ligados. Então, é bacana você perguntar, porque essa semana mesmo começaram 3 estagiários novos lá. Um vai trabalhar na categoria de... a gente chama de Food Preservation, que é refrigeração, então freezers, né, refrigeradores, etc. Outro vai trabalhar no time de Food Preparation, que daí são fornos, fogões, micro-ondas, tudo que é relacionado à cocção e a utensílios assim, de cozinha. Entrou também para a área de... brand expression, né, a expressão da marca, que communication design tá junto. Mas o bacana é que os programas de estágio hoje, eles têm uma rotatividade dentro do design. Então, o estudante, ele entra lá e ele pode vivenciar várias disciplinas ao longo do estágio dele. Então, é bem bacana. Que legal. Temos uma outra pergunta aqui que eu acho interessante também, talvez seja um pouco mais complexa também. O curso de CST em Logística da Uninter perguntou ali, falou, né, que empresas multinacionais ou transnacionais possuem estratégias em relação ao projeto de produto. Nesse sentido, quais os produtos são projetados no Brasil e quais são projetados fora? Excelente pergunta. Tem muitos produtos, né? A gente tem um planejamento de desenvolvimento desses produtos conforme cada categoria, e daí os designers e os gerentes, eles dividem isso. E tem projetos que são feitos em parceria com o global, que daí é feito ou com a Suécia ou com os Estados Unidos, porque vai para marcas dos Estados Unidos ou para marcas europeias ou marcas asiáticas também, da Electrolux. E tem projetos que são locais, né? Um exemplo que eu posso dar de uma coisa bem recorrente aqui é que no Brasil é muito comum a gente ter lavadoras de roupa com aquele agitador, né, que é de carregamento superior. É cultural. Então, para nós aqui, o desenvolvimento é super avançado aqui no Brasil, e aqui a gente tem um desenvolvimento de design referência e muito massa, muito nossa, meus colegas, ó. Um abraço para vocês, porque realmente são projetos bem legais. E tem outros projetos que são globais, então coisas que a gente já sabe que lançou em outros países e são muito inovadores para o nosso mercado e que a gente quer experimentar, trazer para cá, para um nicho específico, vai vender um pouco menos de produto, mas vamos tentar. A gente faz em parceria com os outros países. Desenvolve, inclusive, material instrucional, desenvolve trocando ideia com eles, vendo detalhes da interface, dos comandos, como que funciona aquele hardware, aquele software, né, como que vai ficar o grafismo daquele cooktop, por exemplo, que tem um grafismo na mesa que funciona muito bem para aqueles países nórdicos, mas aqui precisa de uma outra tratativa, né? Então, o que pode ser feito nisso? Então, é todo um trabalho que pode ser feito tanto local quanto global. Que legal. Vamos dar uma olhadinha um pouco nesses trabalhos, Carolina? Vamos. Se puder mostrar um pouco do que você faz, acho interessante. O pessoal
Por favor. Tá bom, eu juntei algumas imagens só sobre alguns exemplos do que Communication Design faz, né? Aqui até mudou a fonte, mas não tem problema. Vamos para a tela? Isso. Vou falar primeiro sobre os materiais instrucionais, que acho que é uma coisa que é muito forte em Communication Design, é uma das nossas frentes ali. Então, o nosso grande impulsionador era realmente o lado sustentável, de diminuir a quantidade de papel produzido, e o outro lado da experiência do usuário, que é melhorar a vida das pessoas, né, na questão do primeiro uso, na questão da instalação, na questão de como você usar todas as funcionalidades do teu produto. Aquela coisa, você compra uma Ferrari, mas só usa Fusquinha. Não, tem um monte de coisa que seu refrigerador pode fazer que você às vezes nem sabe, né? Uhum. Aquele painel do micro-ondas que tem zilhões de funções, você só usa mais ali. Então, só contextualizando, essa foto eu tirei na minha casa, de uns materiais mais antigos que eu tinha, e isso é um problema, né? Porque quando foi a última vez que vocês leram um material desse inteiro? Jaime não fala, que eu sei que você lê. Você lê o manual? Olha, eu vou falar que eu fiz o projeto da minha cozinha, e daí eu tive que ler todos os manuais para ler as dimensões dos eletrodomésticos. Então, assim, eu baixava tudo, só que eu tenho os PDFs, né? Daí eu baixava tudo, digital, mas e lia tudo. Pois é. Mas enfim, a gente tinha uma condição que era um material muito denso, um material não muito convidativo, e a ideia foi justamente transformar para isso aqui, né? A gente dividiu o que era mais mandatório em um lugar em que, poxa, certificado de garantia, se eu precisar consultar, eu consulto, né? Eu preciso mandar isso impresso com o meu produto, então a gente coloca lá. Mas aí o que usar e como não usar, vai nesse outro guiazinho, né, impresso. E o mais interessante é que a gente também fornece isso numa plataforma digital que fica na página do produto, e ele tem leitura dinâmica para quem tem deficiência visual. Então, a gente se preocupa muito com essa questão de acessibilidade. Muito legal. Agora que entra na parte que me toca, né? Porque eu tenho mestrado falando sobre infografia, né? Então ideias, podemos falar mais aqui na parte sobre infografia, então, porque... Bom, vou deixar você mostrar primeiro, né, legal. Carolina? Então, vamos lá. De infográfico a gente teve poucas oportunidades, né? Foram acho que 2 ou 3 pilotos que a gente fez, mas foi um trabalho muito interessante porque é um produto que acabou de ser lançado, um forno conectado. E a grande questão é que nós tínhamos infográficos no nosso site que estavam com o visual que não estavam endereçando as principais funções da maneira como os concorrentes até outros segmentos estão fazendo. Então, nosso papel aqui foi um entendimento muito grande, não só do que oferecer para as pessoas para ficar mais atrativo e converter mais vendas, mas também oferecer outras coisas. Então, ele ficou mais ou menos assim. Né? Ele tem que é uma simulação de uso, ele tem a função de vapor, e a gente quis fazer junto com o time de imagens, que agora também é do design, é um time, nossa, super competente, eles cuidam de cada detalhe, eles que fazem todos esses vídeos e essas imagens para nós, então foi uma parceria super grande com eles. E esse trabalho jamais teria saído se não fosse por isso, né? Então também foi um trabalho muito integrado com o marketing e o time do D2C, que a gente chama, né? Que é o time que é responsável pela página de produto. Então aí a gente também endereçou outros produtos que podem compor com ele, e essa vista que é uma questão que a gente investigou, que é muito importante para as pessoas saberem qual espaço que um forno ocupa na cozinha com a porta aberta, por exemplo. Muito bom, tá aprovado. Obrigada. Tá, e esse é o último case que acho que é interessante mostrar, porque é bem completo. Quando você pensa num produto, ele vai em todos aqueles outros momentos que eu comentei, né? Não é só o produto, é o desembalar, é como trocar o refil dele, né? O que ele representa. Então, só para vocês entenderem, o produto anterior ele tinha esse tamanho e ele tinha menos pressão de água. Então, o novo produto ele é a metade do tamanho, né? Porque a gente conseguiu diminuir o compressor e aumentar 4 vezes a pressão do jato de água. Cabe na bancada mais fácil, né? Na bancada apertada às vezes, é mais fácil de colocar.
E daí ele tem muitas questões sustentáveis, esse é um case que ganhou o IFE Award também, e em termos de experiência, né, de Consumer Experience, que a gente chama, a gente endereçou muitas coisas, né, não só na interface, mas assim, na versatilidade do produto, a questão dele ter materiais diferentes, então ele tem 4 cores diferentes e não usa tinta de produto, tinta industrial, né, ele é uma produção que valoriza essa parte sustentável também. E aí o unboxing dele foi um case que nós de Communication Design testamos bastante, né? A gente quis fazer e a gente fez testes com opções diversas para tornar isso mais fácil, porque todo mundo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de instalar um produto desse, mas é muito chato de fazer isso. É muito chato de você trocar o refil e fazer a higienização do tanque, então a gente queria tornar essa experiência melhor. Então foi um trabalho para tornar isso um pouco mais fácil. Então foi feito vídeo, foi feito uma página de produto, as instruções que a gente fez na embalagem a gente colocou na tampa do produto também, e muita gente trabalhou aqui, né? Até a própria interação aí com os avisos que o aplicativo te dá para você trocar o seu refil depois. E comprar com quem? Com a Electrolux também, né? Porque, afinal de contas, a gente tem um programa que pensa nisso. Aí também outros materiais de comunicação que a gente acabou fazendo para ponto de venda, né? Foram coisas isoladas, né? Mas esse displayzinho a gente acabou fazendo. E foi um trabalho muito legal. Ele teve infográfico também, tá? Eu não coloquei aqui porque eu quis colocar um de cada produto só, mas... Muito legal. E daí eu coloquei 2 imagens de embalagem só para vocês verem um pouquinho do que a gente está desenvolvendo lá, nosso time de communication também. É bem diferente, tem a cara de cada marca, então ali a gente tem outras marcas, né, que a gente também atende, que é a Continental, e daí para os outros países é a Madensa, e aqui no Brasil a gente tem a Electrolux também. E uma embalagenzinha de micro-ondas, que foi um case que a gente precisou testar e fazer alguns testes de compreensão dessa embalagem. Algumas coisas dão certo, outras coisas no mercado mesmo acabam não acontecendo da forma como a gente gostaria, mas existe todo um porquê por trás, e Communication Design está bem atuante nesse sentido. E é isso, gente. Muito bom. Tá bom? Muito bem. Professor Jaime. Bom, acho que nós chegamos aqui ao final de mais um programa do nosso videocast Conceitualize. Eu queria agradecer aqui muitíssimo a Carolina por compartilhar toda essa experiência conosco aqui, com os nossos... Tava nervosa. Com os nossos ouvintes também. Eu queria agradecer pela tua disponibilidade do tempo também, né, que você está dispondo também para compartilhar essas experiências todas. E agradecer a vocês que estão nos ouvindo, né? E também dizer que o nosso programa aqui ele discute conceitos de design e de arquitetura, que são as áreas que a gente atua aqui dentro da Uninter, né? E nós em breve teremos aí mais temas relacionados aí com conceitos de design. Queria agradecer a todos, agradecer muito aqui então a Carolina, o professor Fabiano, né? Opa! E encerramos por aqui. Um grande abraço a todos. Eu que agradeço. Valeu, gente.